Informação com qualidade. 24 horas. Promec Rádio Web, Sarandi. Estamos aqui no Conexão Promec. No Conexão Promec, deste momento, a partir de agora, Alba Soares vai estar participando com a gente. Me faz companhia aqui o Padre Décio, que é o diretor-presidente também da Promec. E o assunto de hoje, evidentemente, além de falar da participação da mulher, a Alba, que é professora, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Sarandi, vamos falar do Dia da Mulher, da participação dela na última campanha eleitoral, essa experiência. Alba, satisfação recebê-la aqui no Conexão Promec de hoje. Tudo bem? Eu é que agradeço. Bom dia, Antônio. Bom dia, Padre Décio. Bom dia, ouvintes. Está tudo bem e muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês sobre o dia 8 de março, né? Que saiu, na verdade, de operárias que foram para a rua, né? Da organização sindical que levaram essas operárias a conquistarem direitos, e a ONU reconheceu esse trabalho desde 1975. E hoje nós estamos ainda trabalhando para que as mulheres tenham mais direitos e conquistas. Décio, também participando desse bate-papo com a gente. Décio, tudo bem? Tudo jóia? Bom dia, Antônio. Com alegria te recebendo aqui para coordenar as entrevistas aqui sobre o mês de março, Dia da Mulher. E data importantíssima, né, para marcar o papel da mulher, a evolução, o crescimento, né, Alba? A gente viu o destaque da mulher hoje, de uma certa forma. Não é o suficiente, falta ainda caminhar, evidentemente. Mas a gente viu nesse último processo eleitoral, e eu conversando inclusive com um promotor público, ele disse o seguinte: a exigência de cumprir a questão das cotas, o Ministério Público pegando pesado realmente, denunciando os partidos que não cumpriram, que de uma certa forma deram ali uma maquiada, né? E o Ministério Público está em cima e tal. Isso mostra a seriedade que a coisa está caminhando, né? Principalmente no campo político. Nós tivemos, me parece que nessas eleições, mais de 700 candidatas que foram ao pleito e foram eleitas, né? Então, assim, é um número considerável, maior do que a anterior, porém ainda não é suficiente, né? Representa 15,5% de mulheres em atividades de cunho político que estejam ali para poder administrar o município, administrar com a experiência de mulher que tem a empatia de saber realmente quais são as políticas públicas que as mulheres necessitam, né? Então ainda é um número irrisório. Nós ainda temos um trabalho muito de solidificação do papel da mulher na política. Foi bom, mas ainda não é o suficiente, como você mesmo disse. É preciso a gente buscar que as mulheres, elas tenham esse protagonismo na política. E eu vou citar exemplo, Antônio. Tem situações que só a mulher, né, dentro de um governo, ela entende a necessidade de outras mulheres. Vamos pegar o exemplo da questão das creches, né, das vagas das creches que foram tiradas de mulheres mães trabalhadoras. Como elas estão tendo esse movimento de deixar as suas crianças para irem trabalhar. E algo assim muito interessante que eu consegui ter com a minha candidatura à prefeita de Sarandi. Indo no intermodal de Maringá, com certeza, 98% de quem utiliza o transporte público, o transporte, né, de locomoção, são mulheres. Então, assim, era incrível. A maioria da fila eram mulheres. E 1 ou 2 homens ali, estudantes, mas a sua grande maioria mulheres. Que nos remete também a dizer quem são os donos dos automóveis, né, que vão trabalhar, na sua grande maioria, homens. E as mulheres ainda usando o coletivo para poder trabalhar. Então, são situações que a gente precisa, ao longo dos anos, estar realmente nesse bate-papo e levando essa conscientização. O papel de extrema importância da mulher na política. Décio. Não, eu acho que é isso mesmo. E a Alba está levantando também toda essa questão de Sarandi nesse momento. Não sei se você tem acompanhado, mas aqui foram suspensas os contratos com as creches que tinham sido
contratadas vagas em creches particulares e foi suspensa assim, de maneira abrupta. Exato. Sem poderia até fazer um planejamento, Sim. um processo. Então, hoje as mães aqui, quer dizer, as mulheres estão passando um perrengue danado aqui devido a esse fato. Então, acho que é importante, aí o sindicato também está tomando pé dessas situações e tudo mais, acho que é importante isso daí. Deixando claro, né, que nós somos a favor da educação pública e de qualidade, sempre. Porém, a forma intempestiva, a forma abrupta que acabou pegando essas mulheres, na sua grande maioria trabalhadoras, foi de uma falta de empatia tremenda, porque vem de um homem, né, que não sabe o que essa mãe, o que essa mulher, o que essa avó, porque muitas vezes as crianças são cuidadas pelas avós. Mas, Alba, fazem. Sempre dentro do serviço público, a gente observa que vem uma campanha política, tem todo um planejamento que se faz, e o administrador, e o de Sarandi a gente conhece já de outras épocas, vem com aquele pensamento de mudar, de alterar, de mostrar uma cara de administração. Isso, às vezes, tem um custo pesado para a própria comunidade. Sim. Então, aí que está o papel que você diz do próprio sindicato. Falou, peraí, né? Pessoas estão sendo prejudicadas, pessoas estão pagando esse preço, né? O diálogo é importante em todos os sentidos, né? Quer dizer, eu tenho que ouvir a população para tomar determinadas posições, decisões, não é? Como aquele ditado simples, não é de goela abaixo, às vezes, né? Porque tem aí prejuízos, né? Que às vezes irremediáveis, por exemplo, a mãe que precisa... Sim, né? na sua grande maioria trabalhadoras, né? Precisa, e não é para depois, é agora. É agora. É o momento. Exatamente. Por isso tem que haver um planejamento, né? Exatamente. Sim. E a gente coloca, né, que a democracia, ela não pode só ficar no discurso, né, Antônio? Sim. Ela tem que ser praticada. Então, democraticamente, deveria ter tido uma audiência pública, né, ter ouvido a comunidade. E se fosse para falar em questão política, por que não zerar a fila de quem está? Nós temos 800 crianças na fila. Então, por que não zerar essa fila primeiro e gradativamente ir tirando das escolas particulares? Mas não houve. Eu acho que um dos passos, e Sarandi já cresceu, desenvolveu, hoje é uma cidade grande, eu morei aqui há alguns anos, mas acompanho o crescimento da cidade e a evolução. Eu acho que está passando da hora de ter uma ouvidoria. Tá? De não ter apenas um cacique. A ouvidoria vai ouvir a população. Então, antes de uma decisão, você tem um canal para você reclamar, para você levar as reivindicações, além de ter o trabalho da Câmara de Vereadores, que é o trabalho fiscalizador, lógico, mas eu acho que a ouvidoria hoje já passa da hora de Sarandi ter ouvidoria para ouvir a população, para chegar filtrada até o administrador para as decisões ser mais precisas. Nós temos. Está funcionando? Nós temos a ouvidoria. Porém, é assim, eu vejo que enquanto política, o que precisaria Sarandi era de uma defensoria pública. Porque a defensoria, ela abraça mais as causas dessa população vulnerável, né, que não tem condições de estar sempre pagando um advogado. E nós temos a ouvidoria do município. Mas eu vejo que isso não consegue... Mas isso já chegou até a ouvidoria? Como é que está o trabalho com eles? Porque assim, a ouvidoria do município, ela é ligada diretamente à administração, ou seja, ao governo que está. Então, nós não sabemos até que ponto, Deus me livre aqui está pré-julgando, a isenção, né? Porque está ligada diretamente à administração. Então, eu penso que o que nós precisaríamos em Sarandi é realmente uma defensoria pública totalmente isolada, né, da administração, isenta do governo, para que pudesse atender essas famílias em várias situações. E como é que está o pé, só para a gente até mudar um pouco o foco do assunto, como é que está essa negociação? Até agora, em que pé que está essa negociação? Com o município. Em que sentido? No sentido aí de atender das creches. Aonde, que pé que está? Olha, o que a gente sabe é que houve algumas escolas, né, que entraram com um liminar e que uma delas me parece que houve sucesso, porque tem um contrato, né? Assim, houve contrato, tem prazo para que esse contrato seja cumprido e com certeza também com a quebra desse contrato tem ali a questão das multas, né?
né? Então, o que nós temos hoje? Algumas creches têm salas ociosas, mas nós não temos a dimensão de fato de quantas crianças que esse espaço público, né, o nosso município precisa atender. O que a gente tem é de 1.600 crianças em torno disso. Se tudo que tem hoje dessas salas vai conseguir atender essa demanda, vou dizer para você que vai ser impossível, né? Não consegue atender. E, ao mesmo tempo, essas crianças estão em casa, porque, ao mesmo tempo, também não tem mão de obra para atender, não tem professores. Então, a vaga está existindo, não tem mão de obra para poder suprir. Ou seja, as crianças estão em casa, os pais tendo que pagar cuidadores, pagar pessoas para ficar com essas crianças, porque elas não estão na escola particular. Ok, falando aqui com a Alba Soares, que é professora, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Sarandi, candidata a prefeita de Sarandi, batendo um papo com a gente. Falando agora sobre o Dia da Mulher, essa importância neste momento que estamos vivendo. Falamos um pouquinho no contexto eleitoral, agora no contexto mercado de trabalho, no contexto evolução, conquista, como é que você vê? A gente tem toda uma história, né? Começa lá das sufragistas lutando para que as mulheres tivessem o direito ao voto. Nós tivemos o movimento feminista e nós temos ainda muita coisa a conquistar, né? Claro que finalzinho do século XIX para até agora, houve alguns avanços, né? As mulheres, o papel das mulheres na política, né? Dando a cota de 30%, que ainda é o mínimo, né? Mas a gente teve alguns avanços. Porém, a gente vê que é todo dia, sabe? Todos os dias a sociedade, quem está no governo precisa falar dos direitos das mulheres. Nós precisamos entender que há um movimento que ainda não acabou, né? Desde aquele movimento lá atrás, das sufragistas, do movimento feminista, esse movimento não acabou. Tanto é que na maioria dos municípios que vê a mulher como protagonista, até mesmo para eleger, porque hoje nós sabemos que na estilo eleitoral, as mulheres são mais, né? Tem acho que 53% de eleitoras mulheres, né? Em âmbito do Brasil. Todos os municípios criam ali a sua Secretaria da Mulher. Não é à toa, não é simplesmente por discurso, porque eles veem que essa população, ela tem tido mais voz, mais vez e protagonismo em muitas políticas públicas. Então, isso merece ser visto pelos políticos, pela esfera da sociedade como algo de muita importância. E aí eu vou citar o exemplo. Nós temos ali a questão, recentemente, acho que em 2022, foi aprovado a questão da esterilização. As mulheres, até anos atrás, não tinham o direito de fazer a laqueadura sem que o marido desse a sua permissão, né? Então, ou seja, a mulher, dona do seu corpo, não podia fazer laqueadura sem que o marido fosse lá assinar subjugado ao homem. Né? Subjugado ao homem. A questão do absorvente. Quem pensou nisso foram as mulheres. Quantas adolescentes iam para as escolas, né, e não tinham o mínimo, que era a questão do absorvente. E quem que pensou nessa lei? As mulheres. Então, são, assim, protagonismos que as mulheres, elas vivenciam isso na prática. E, assim, se transforma em ação política, né? Ok. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Conexão Promec de hoje. Evidentemente, foi um prazer, uma satisfação recebê-la aqui. E esperamos mais vezes, né, Décio? Exato. Que nós possamos ter um bate-papo aqui dentro desse espaço. Exatamente. Abraço. Eu gostaria só de finalizar dizendo assim, que o sindicato, ele é constituído na sua grande maioria de associadas de mulheres, né? E a gente tem lutado muito no início desse governo, agora de 2025, para que as nossas servidoras públicas possam ter os seus direitos garantidos enquanto questões trabalhistas. Ok, tá bom? tudo de bom para você. Obrigada. Informação com qualidade. 24 horas. Promec Rádio Web Sarandi.